partir do verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, que com luz intensa iluminou a prisão. Tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e me segue. Até aqui. Agora, Pai, nós vamos ouvir Tua palavra, vamos meditar nela. Senhor, que este momento seja riquíssimo para a nossa vida. Dá-nos entendimento, compreensão, que o Teu Espírito nos conduza, que o Teu Espírito nos dê o entendimento, que o Teu Espírito nos ilumine, que o Teu Espírito fale conosco, que sejamos objeto da Tua graça, objeto do endereçamento da Tua bênção, que hoje coisas tremendas aconteçam na minha vida e na vida de cada pessoa, enquanto Te adora, enquanto Te presta este serviço espiritual. Põe graça sobre todos nós, fica conosco, no nome do Senhor Jesus, amém e amém. Se você quiser deixar o texto aberto, pode deixar. Meu sermão hoje será textual. O texto que nós lemos nos fala de Pedro, da história de Pedro. Como houve satisfação por parte do clero judaico com a morte e o martírio de Estevão, Herodes achou por bem, fazendo a política que lhe era correta, mandou prender a Pedro. Certamente intencionava vitimá-lo. E o texto que nós temos conta que agora Pedro estava preso, Pedro estava em cadeias. Diz a Bíblia que ele estava com correntes, ele estava com 2 correntes nos pés, entre 2 soldados, e o cárcere, a cela, o local da sua prisão era vigiada, ou aquele local era vigiado por guardas. E diz a Bíblia que guardas também se puseram no portão. Observe atentamente que esse texto fala de aprisionamento. É um texto cujo cenário é uma cadeia. Fala de prisão, de algemas, de correntes, de guardas, de armamentos, mas fala também de um anjo. E com a chegada do anjo fala de correntes sendo arrebentadas, de luz intensa, de libertação, de graça, de vida.
isso me sugere um tema para esta palavra nessa noite: Deus liberta. Deus liberta. Você pode dizer aí: Deus é poderoso para me libertar. Você pode dizer isto? Vamos lá? Deus é poderoso para me libertar. De novo, Deus é poderoso para me libertar. É mesmo? Você acha que Deus é poderoso para te libertar? Certa feita, o repórter que caminhava entre transeuntes pergunta a um que passa: que lembranças você gostaria que fossem apagadas da sua vida? E aquele homem, sem titubear, disse que gostaria de apagar da sua lembrança os dias em que ele ficou na cadeia. Ele era um ex-presidiário, e a sua história é que ele ficou anos na cadeia, e tudo que ele gostaria era de apagar as lembranças enquanto preso, enquanto estava naquela cadeia. Eu gostaria de fazer essa pergunta para você: o que você gostaria de apagar da sua lembrança? Que tipo de memória lhe é nevrálgica, dolorida? O que é que quando você se lembra, você se encolhe, você se incomoda, você se sente diminuído? O que é que você não gosta de lembrar quando se trata da história do seu passado? O que é que você gostaria de apagar, deletar, dar de vez um fim nessas lembranças amargas da sua vida? Eu quero dizer para você que essas lembranças podem ser traduzidas como prisão. Numa linguagem metafórica, mas de fácil entendimento, eu posso, pelo texto, entender que essas coisas me mantêm preso. Lembranças de um passado que me mantém até hoje preso à dor, à agonia, ao sofrimento. Essa passagem da Bíblia nos faz considerar um pouco a dolorosa experiência de passar a vida aprisionada por algum tipo de cadeia. E eu gostaria de olhar para esse texto a fim de pensar sobre as nossas próprias vidas. Primeiro, porque me parece que há muita gente vivendo em cadeias. Eu gosto de parábolas modernas, historinhas. Não é a minha história, mas é uma história que eu transcrevi. Quando eu era menino, eu adorava os circos, e o que mais eu gostava nele eram os animais. Hoje, graças a Deus, em circo não tem mais bicho. Ainda bem, né? Mas é só um parênteses, eu vou ler a história. Para mim, e também para os outros, como eu fiquei sabendo depois,
era o elefante que mais chamava atenção. Durante o espetáculo, aquele animal de toneladas, enorme, ele fazia uma demonstração do seu peso, do seu tamanho e da sua força descomunais. Mas, depois da sua apresentação, e até pouco antes de voltar ao picadeiro, o elefante ficava amarrado por uma das patas com uma corrente presa numa estaca encravada no chão. A estaca era um minúsculo pedaço de madeira enterrada a uns poucos centímetros no solo. Embora a corrente fosse grossa e resistente, eu achava que era óbvio esse animal, capaz de arrancar uma árvore de tronco enorme, grosso pela raiz, com a sua força, poder fugir facilmente puxando a estaca do chão. Mistério. E eu perguntava, o que faz com que ele fique preso? Tendo tanta força, por que é que ele não foge? Então, durante o dia, depois do espetáculo, chamava papai para ir ver os bichos lá no quintal do circo. Lá estava o domador banhando o elefante, o grande elefante do espetáculo da noite anterior. Então, eu fiz essa mesma pergunta ao domador quando via aquele enorme animal preso por uma corrente numa estaca, numa de suas patas. E o domador de elefantes me disse o seguinte: o elefante do circo não foge, porque sempre ele esteve preso a uma estaca parecida a essa desde que ele era muito, muito pequeno, quando ele era bebê. Nós já o prendemos. Voltei para casa e fiquei pensando. Fechei os olhos, imaginei aquele elefantezinho recém-nascido preso à estaca. Eu tenho certeza de que naquele momento o elefantinho empurrou, puxou, suou, ele procurou soltar-se e apesar de tanto esforço ele não conseguiu. A estaca certamente era muito forte para ele. Poderia jurar que ele dormiu cansado e que no dia seguinte ele tentou de novo, e também no outro dia, e no dia seguinte, e no outro dia que veio, até que um dia, um terrível dia da sua história, o elefantezinho aceitou a sua impotência e resignou-se ao seu destino de ser preso naquela corrente e naquela estaca. Esse enorme e poderoso elefante que vi no circo não escapa porque ele acha, coitado, que não pode. Ele não pode. Ele cresceu a vida inteira, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Ele tem o registro e a lembrança da sua impotência, daquela impotência que sentiu logo depois de nascer. E o pior de tudo é que nunca mais ele voltou a questionar seriamente esse registro, e nunca mais ele tentou pôr a sua força à prova. E eu fiquei pensando que todos nós somos um pouco como esse elefantinho do circo. Nós vamos pelo mundo amarrados e muitas estacas acabam nos tirando a liberdade. Nós vivemos acreditando que nós não podemos.
um montão de coisas que vão cercando a nossa vida desde a infância. E nós vamos crescendo com a ideia de que nós não podemos. Porque o papai fala, porque a mamãe fala, porque a sociedade fala, porque a igreja fala. E nós crescemos carregando essa mensagem que nos impuseram, e nunca mais nós voltamos a tentar, porque quando a gente ainda queria, a gente não conseguia. E a gente cresce, e pelo canto do olho parece que a gente vê a estaca no pé e diz: eu não posso, eu não posso. Queridos, o verso de número 5 diz que Pedro ficou detido na prisão. Pedro ficou preso, ele foi mantido na cadeia. Evidentemente que a minha aplicação imediata no chofre, no repente, é que tem muita gente como Pedro, mesmo sendo gente de Deus, mesmo do quilate da envergadura de um Pedro, mas que vai e permanece e fica preso. Gente que fica em cadeias. Diz o texto que Pedro ficou detido na prisão, e quantas pessoas presas em algum tipo de cadeia, gente vendo a vida passar atrás de grades. Não estão presas como alguns ilustres do PCC, ou os marcolas da vida, os beira-mar. Mas é possível que pessoas estejam enclausuradas, se não lá no xadrez, numa cadeia, numa penitenciária. Gente enclausurada pelas frustrações e pelos sofrimentos de um casamento que nunca foi lua de mel, de dívidas impagáveis, da cadeia crônica da enfermidade que nunca sara, daquela que é de causa desconhecida. Quantos que estão presos em cadeias de angústia, gente depressiva, gente que mora no abismo, gente que vive no inferno, do ponto de vista da depressão. Quantas que estão presas na cadeia do medo, na cadeia da raiva, na cadeia da amargura, na cadeia da decepção. Nós vivemos o medo o tempo todo. Agora mesmo em Israel, na Palestina, em partes da África, quantas famílias mergulhadas em tristezas, cativas do medo, da insegurança, trazidos em função do ódio. Posso citar o Estado Islâmico, a intolerância religiosa. Mas hoje o medo, a insegurança, Presidente Prudente, que é uma cidade mediana, está longe ainda de ser grande,
para se instalar os cuidados e a fobia de sermos assaltados, de sermos surrupiados. Quantas pessoas nas cidades grandes que já não passeiam em frente da própria casa porque tem medo da violência. Eu me lembro que quando garoto a gente vinha lá da casa, lá embaixo, a gente morava lá na chácara do seu Florencio, e a gente vinha quase todas as noites para a casa da vovó, e todos nós sentávamos à calçada e punhamos ali as cadeiras, e era um desfile gracioso para ver quem sentava primeiro e no melhor lugar. Abaixa um pouquinho aí, meu irmão. Irmãos, quem é que senta à calçada hoje? Todo mundo está do lado de dentro e as grades são altas. Me parece que nós somos cativos da situação em que se instalou na vida. Quantas outras pessoas que estão presas não apenas nas cadeias do medo e da insegurança, mas estão presos por situações dentro da própria casa, situações insolúveis na vida relacional. Lá em Lucas, no capítulo 13, no versículo 10 em diante, Jesus tem um encontro maravilhoso. Diz a Bíblia: certo sábado, eu estou lendo, não precisa abrir a sua, Jesus estava ensinando numa sinagoga, e chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente, por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e ela não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. E aí pôs as mãos sobre ela, e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. E os religiosos, vendo que ele fizera isso no sábado, começaram a lhe censurar. E ele diz: qual de vocês que tendo o animal que se prende no barro, o animal que vai beber água e fica preso no atoleiro do rio, qual de vocês que não vai e corre, chama a vizinhança e tira a vaca do brejo? Porventura, se vocês podem fazer isto com o seu animal, porventura não poderia eu resgatar esta mulher que estava presa por Satanás há 18 anos, sendo ela filha de Abraão? Eu fico impressionado com essa história. Essa mulher era dominada por um espírito de enfermidade havia 18 anos. A prisão daquela mulher era essa opressão, essa malignidade que se exteriorizava através de uma enfermidade. E era essa enfermidade que a mantinha presa por 18 anos. Olha aqui para mim, meu irmão, há quanto tempo você está preso? Agora, a próxima coisa que eu noto nessa passagem bíblica de Atos é que pior ainda que estar em cadeia é estar imobilizado, estar impotente. Diz a Bíblia que Pedro estava entre cadeias e ele estava com 2 correntes. Está aí no verso de número 6. Nós lemos aqui que Pedro, além de estar detido na prisão, ele estava com 2 algemas entre 2 soldados e sentinelas que montavam guardas no cárcere, com 2 correntes nos pés.
A pergunta é: qual é a necessidade disso? Ele já estava detido, ele já estava preso. Mas o poder romano queria imobilizá-lo, queria lhe fazer impotente. E eu quero dizer que essas algemas de Pedro simbolizam a nossa impotência também, a nossa incapacidade em muitas circunstâncias de resolver os nossos próprios problemas. Além da gente não ver saída, a gente não tem iniciativa. Aquela mulher não conseguia se endireitar. Ela estava em cadeia, presa, sem liberdade, e ela estava assim por 18 anos. E eu penso que essa pode ser a situação de muitas pessoas, e eu não estou falando de gente lá de fora, eu estou falando de mim e de você, eu estou falando de nós aqui. Quantos aqui que estão em situação de prisão? Às vezes a gente começa a ouvir um sermão e diz: oh meu Deus, por que minha mulher não está aqui? Por que meu irmão não está aqui? Meu irmão, eu estou falando com você. E evidentemente que essa mensagem ela tem efeito bumerangue, ela vai aí e bate aqui. Essa mensagem é para mim e ela é para você. Nós precisamos de reavaliar a vida. Nós somos realmente livres? Somos libertos? Sabe, muitas pessoas querem se libertar da cadeia, mas não conseguem ter ações que gerem essa libertação. Pessoas que sofrem isso, elas têm vontade de ter uma vida mudada, querem e desejam uma vida restaurada, mas simplesmente não conseguem, porque elas estão imobilizadas, elas estão travadas, elas estão algemadas. Qual tem sido a sua experiência nos últimos tempos? Mas eu não estou falando de coisa de hoje, nem de ontem, nem de anteontem. Eu quero que você vá lá atrás e veja quanto tempo estão lhe trazendo preso. Eu quero que você vá lá atrás, eu quero que você vá lá atrás, porque hoje é dia de você ser liberto. Essa noite eu quero dizer para vocês: Deus pode te libertar. Deus pode nos libertar. Ele tem prazer nisto. Suas cadeias serão abertas e você será livre nessa noite. Amém, meu irmão? Amém. Em Lucas, no capítulo 5, temos a história de uma outra pessoa. A história de um homem que era dominado pela prisão da paralisia. A Bíblia diz que ele desejava a cura, ele queria a vitória, mas ele também estava impotente. Ele não podia se endireitar, ele não podia andar, ele não podia se mexer, ele não podia se locomover. Qualquer atitude nesse sentido dependia da ação e da ajuda de outras pessoas. Diz o texto o seguinte: um dia Jesus estava ensinando, e alguns fariseus e alguns professores da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindos de todas as cidades da Galiléia, da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes, e alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus, porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram até o telhado, fizeram uma abertura nas telhas e desceram a sua cama lá no meio onde Jesus estava, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé, e Jesus então diz ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados.
Os professores da lei, os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus dessa maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer para este paralítico: os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e ande? Pois eu vou mostrar para vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse para o paralítico: eu te mando, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, diz a Bíblia que o homem se levantou. Todos ficaram maravilhados e cheios de medo, louvaram a Deus. E diz a Bíblia que eles diziam: que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Eu fico pensando também, muitas são as pessoas que estão sofrendo hoje exatamente como aquele homem paralítico. Gente que sofre assim, como ele, com vontade de sarar, com vontade, cheias de desejos, ansiando por mudança, por melhoras, mas não consegue fazer nada por si próprias. Elas estão sem qualquer poder. No caso daquele homem preso na cadeia da paralisia, diz a Bíblia que os seus amigos o trouxeram até onde Jesus estava. Fico pensando nesses amigos. Ô meu irmão, às vezes você não está preso, mas tem alguém que está preso muito perto de você, na sua casa. É seu filho, é seu marido, é seu irmão, é sua sogra, é seu cunhado, é o seu primo, é o seu tio, é alguém da sua parentela, é alguém muito próximo que precisa ser levado. Gente que é paralítica espiritualmente falando, gente que precisa imediatamente ser levada, conduzida, gente que precisa de ajuda, gente que precisa. Quantos paralíticos? Este homem, diz a Bíblia, que teve 4 amigos que o levaram. Que coisa! Meu irmão, pode deixar a criança tranquila, olha aqui para mim. Não é para rir para a criança, é para mim. Não deixa nada tirar sua atenção. Criança é criança, olha aqui, é comigo, olho no meu olho. Eu estou falando sério. Sabe, irmãos, temos nós entendido a missão. Quantos que estão muito perto da gente, diz a Bíblia que eram amigos. Os seus amigos são só de Facebook, de WhatsApp, para mandar piadinha, conversa mole. E aí está cheio. Ou você é esse que vê a paralisia do seu amigo e se posta na posição de ajudá-lo? Diz o verso de número 18: alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama, estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus, mas havia ali uma multidão impedindo. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. O carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e o desceram lá onde estava Jesus. Eles poderiam ter dito: olha, nós tentamos, nós já te trouxemos lá da tua casa, cara, viemos carregando você. Agora você está vendo, ó, não tem jeito, ó, é intransponível, tem muita gente, está complicado, não tem como entrar. Eles não desistiram, mesmo diante dos problemas e das dificuldades, eles não se intimidaram, eles resolveram transpor as dificuldades. Que coisa! Você desiste fácil?
Você joga a toalha com facilidade? Quantas vezes você disse eu não posso, como aquele elefante, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Você não sabe a força que você tem, meu irmão. Você pode, você pode. Pegue a sua Bíblia, agora, já, na mão. Segure-a e diga comigo, levanta a sua Bíblia. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Tirou daí a Rede Globo. É carochinha, é conversa mole. Mas você não acredita na palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, irmãos, e a gente espiritualiza, a gente vai para a Bíblia como a palavra, é a palavra que liberta. Quando a Bíblia diz que você tem que conhecer a verdade, é a tua verdade. Está na hora de arrancar roupa, de mostrar nudez tua. Está na hora de você mostrar que você tem lepra. Está na hora de mostrar que a tua família precisa de ajuda. Está na hora da gente conhecer a verdade. Chega de maquiagem. Para de brincar. Para de inventar. Vocês se lembram de Naamã? O cara era fera, valente da Síria, general, guerreiro, habilidoso, porém leproso. E quando ele vai lá com o rei de Israel e vai ter com o profeta, e o profeta manda que ele se banhe no Rio Jordão, ele diz: por acaso lá não tem Farfar, Abana e outros rios lá melhores do que aqui? Eu tenho que entrar nessa água lodocenta. Ele não estava preocupado com a água lodocenta, é que para ele entrar ele tinha que tirar roupa, e para tirar roupa todo mundo iria ver que ele era leproso. E isso era uma coisa só da economia doméstica, era só de casa, ninguém mais sabia. Você quer sarar? Abra teu coração. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis. Não é confessar para virar fofoca, é confessar para sarar, é confessar para sarar, e confessar para a mamãe, confessar para o papai, confessar para o irmão. A gente tem que abrir o peito, a gente tem que dizer onde dói, se a gente quiser cura. Senão a gente fica como elefante, a gente fica como preso, como Pedro, totalmente imobilizado. Ah, meus irmãos, aqui no texto de Atos, no capítulo 12, no verso de número 5, diz que a igreja estava ajudando Pedro. Está escrito: Pedro ficou detido na cadeia, mas a igreja orava intensamente por Deus, a Deus por ele. Esse é o papel da igreja. O Espírito Santo derrama sua unção sobre a igreja, para que a igreja, nesta unção, seja a resposta de Deus. Sabe, irmãos, o Espírito de Deus é sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que nós preguemos boas novas aos pobres, proclamemos libertação aos cativos, recuperação de vistas aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça e da aceitação do nosso Senhor. Nós fomos chamados para uma ação libertadora. Nós somos igreja para libertar. Essa igreja tem que ser uma agência, uma sucursal do céu. Aqui milagres acontecem. Amados, a unção de Deus está sobre a igreja, e a igreja tem o dever
te pregar as boas novas. Essa unção é também para curar, libertar os enfermos, os cativos, os oprimidos, os aprisionados, aqueles que estão em cadeias. Qual que é o papel da igreja presbiteriana independente de Pirapozinho? Se não encontrar pessoas presas, carregá-las nos ombros, colocá-las diante de Jesus, porque quem cura não é a igreja, mas é o Senhor da igreja. Está cheio de propaganda por aí de igreja. Eu sou. Aí o nome da igreja, eu sou. Meu irmão, igreja não é nada, igreja é você, sou eu. E a gente é um bando de gente presa, que precisa da libertação do dono da igreja, do Senhor da igreja, do cabeça da igreja. Porque Ele disse que nele está a verdade que liberta. Mas nós também aprendemos com o texto. O papel da igreja é orar intensamente a Deus por aqueles que estão presos em cadeias. Sabe, irmãos, é orar mesmo, é interceder para valer. O pastor Pierre fez aqui um desafio domingo passado no seu sermão. E eu fui orar com a Maria. Eu orei a semana pela Maria. Eu não sei se ela orou por mim, mas eu orei por ela. Sabe, irmão, e aqui não tem vanglória nenhuma não. Eu não faço mais que a obrigação. Agora, se a dor do outro não é a minha dor, eu não sou do corpo. Porque o que dói no meu irmão tem que doer em mim. Corpo é assim. Corpo é assim, meus irmãos. O corpo, ele tem a unidade, ele tem a diversidade e tem a mutualidade. Isso é corpo, isso é organismo. De modo que quando um membro do corpo sofre, o corpo inteiro sofre com ele. Hoje eu estava assistindo Santos e Flamengo, jogaço. Num determinado momento, sem citar nomes, não precisa citar, zagueiro e atacante sobem no alto numa disputa de bola, bate cabeça com cabeça. Eles batem cabeça com cabeça, um rola para cá, outro rola para lá. Aí um levanta fazendo assim. Ele bateu a cabeça, mas parece que é a unha do pé que dói, é a canela que dói. Sabe por quê? Porque quando um membro do corpo sofre, o corpo inteiro dói. Se você não sabe o que é isso, levanta de noite e bate o dedinho assim no canto da cama, assim, ó, e tenta abrir o dedinho assim, ou levanta a unha só no toque e veja que até o cabelo arrepia. Só de falar doeu aí, não dói? Só que por que o irmão está sofrendo e eu estou aqui, a Zé está falando bem feito? Mas isso é para aprender, o cara tem que aprender. Está vendo? Eu sempre falei. Isso não é ação da igreja. Irmãos, para acusar basta o diabo. Não faça parceria com o diabo. Você está entendendo? Quanta gente presa aí do seu lado, pertinho, dentro de casa, gente que precisa urgente de uma ação saneadora, salvífica, libertadora, e que você pode fazer. Você pode interceder. Sabe? Foi por isso que as algemas de Pedro caíram, porque a igreja orava por ele. Enquanto a igreja orava, Deus mandou o anjo. Meu irmão, às vezes a gente não pode fazer muita coisa, mas a gente pode orar. E diz a Bíblia que muito pode por sua eficácia a oração do justo. Meu irmão, você pode não fazer muita coisa, mas se você botar o joelho no chão, Deus vai te colocar de pé. E a tua casa também. E por quem você interceder,
porque essa é a posição que Satanás treme. Eu sempre digo isso. Satanás se ri da minha devocional, Satanás se ri dos meus sermões, ele se ri dos meus aconselhamentos, ele se ri da minha vida, do dia a dia, dos meus negócios, ele se ri de tudo. Mas tem um momento que eu sei que ele não ri, ele se estribucha, ele se apavora. É quando eu me ponho no chão de joelhos e meto a minha cara diante da presença do Senhor no pó. Ele sabe que eu estou em comunhão com o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Você não sabe o poder que tem a igreja quando ela ora. Diz a Bíblia que a igreja orava pelo Pedro, e quando a igreja ora pelo Pedro, Deus manda um anjo. Eu acho isso fantástico, meu irmão. Sozinho Pedro não alcançaria a vitória, mas com o poder das orações da igreja, Deus manda o anjo e o Pedro é liberto. Diz a Bíblia que as algemas, as duas algemas, a algema de ferro, elas caíram. No verso de número 7, diz que Pedro ouviu de Deus uma ordem que dizia: depressa, se levanta. Eu vou encerrar. A ordem dada por Deus a Pedro é: Pedro, chega de viver em cadeia. Está na hora de você ser livre. Eu gosto disso. Olha aqui para mim. Se você está preso a alguma situação, se você está preso a alguma doença, se você está preso a algum vício, algum pecado, algum mau hábito, ouça, pare de aceitar este fracasso na sua vida. Se você está preso a uma neurose, se você está preso a psiquismos, se você tem sofrimento que lhe atormentam do ponto de vista das emoções, se você tem dramas psicossomáticos, Deus está dizendo para você hoje: levante-se, você vai sair da prisão. Levante-se, você vai sair da prisão. Sabe, irmãos, para ter as cadeias quebradas, é preciso que você se mexa, é preciso que você não aceite mais essa situação, é preciso que você queira dar um basta nesse sofrimento. É necessário que você tome uma atitude. Não adianta você orar e ficar pensando como um derrotado. A semelhança do rapaz que chega para o pastor e diz: eu gostaria que o senhor orasse por mim, eu estou desempregado, e eu tenho orado muito para Deus, mas eu sei que o senhor é um homem que faz oração, e eles acham que o pastor tem oração forte, né? Aliás, irmãos, deixa eu falar um negócio. Esse negócio de oração forte, isso é linguajar espírita, viu? É coisa de umbanda, de macumbaria, de qualquer menos de igreja. Vem aqui, porque na sexta-feira vai ter oração forte. Ih, pode ficar com medo, hein? Oração forte, o que, senhor? A oração forte é aquela que é dita em nome do Senhor Jesus Cristo. Tirou daí, é reza, que não vale nada. Pois bem, aí ele olha para o pastor e diz o seguinte: sabe, pastor, eu quero que você ore comigo, porque eu estou desempregado, eu preciso urgente de um emprego, eu não aguento mais, está ficando difícil. E o pastor ora com ele. O pastor diz: olha, eu vou orar, e vem aqui, vou orar já agora com você, e ora com ele. Uma semana depois, 10 dias depois, eles se encontram,
Ele diz: olha, pastor, parece que a oração não funcionou não. Sabe por quê? Eu tenho aguardado em casa o telefone tocar. Parece que quando é para mim, vai tocar, eu já sei, é a resposta de Deus. Aí o pastor diz: filho, você fica só o telefone esperando o telefone tocar? Parece que você não está fazendo a coisa do jeito que Deus quer. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á. Pedir é uma ação da boca. A Bíblia diz: batei, 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 é uma ação da mão. Buscar é uma ação dos pés. Porque quem pede, quem busca, quem bate, terá resposta, se lhe abrirá, se lhe dará. Está na hora da gente tomar uma atitude. E o anjo diz para aquele homem: levanta-te. Pedro estava dormindo. Quanta gente que já aprendeu a dormir no sofrimento. Minha vida vai ser assim. A fazer o quê, né? É um karma, é o meu destino, eu nasci para sofrer. A gente precisa botar um ponto final nessa história. Está na hora da gente fazer alguma coisa. Sabe, irmãos, elimine da sua mente o pensamento que Satanás colocou e haja, e levante-se. Você precisa entender que você pode. Eu quero orar com você. E Deus foi fazendo coisas tremendas na vida do Pedro, e fez na vida daquela igreja. E a gente poderia continuar aqui, porque eu trouxe bastante coisa aqui a respeito, especialmente pela igreja que orou, mas não acreditava que o Pedro seria solto. Mas tudo bem, esse é outro assunto, mas deixa lá. Sabe, irmãos, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero que você feche os seus olhos. Quero que você abaixe a sua cabeça. Não vou pedir para você refletir, porque você fez essa reflexão até agora junto comigo. Tudo que você precisa fazer agora é tomar uma atitude. Não é mais refletir. Refletir você já refletiu. Você sabe onde está a tua nevralgia, onde está a tua dor, onde estão os teus problemas, onde é que você sofre. Você sabe o quanto tem doído. Você sabe por quanto tempo você tem sido atormentado, por meses, por anos, por uma vida inteira. O Senhor está quebrando aquilo que você não consegue quebrar, as algemas, a prisão, mas Ele quer que você fique de pé. Ele quer que você tome uma postura. Ele quer que você o siga. Ele diz, o anjo diz: fica de pé e me siga. O Senhor quer que você tome uma atitude hoje. Ele quer que você faça alguma coisa. Ele quer que você tome iniciativas. Ele quer que você seja hoje completamente curado. E se Deus está falando com você, e se você está entendendo que hoje é dia de graça, de vitória na sua vida, a semelhança de Pedro, que levantou-se e foi para onde estava a igreja, eu quero desafiar você a se levantar de onde você está agora. E eu não estou falando agora mais do seu problema, eu estou falando sentar, da onde você está aí sentado. Eu quero desafiar você a vir para o altar. Se você quer tomar uma atitude hoje para valer, se você quer resposta para a sua vida, se você quer a bênção de Deus para o seu coração, sai do seu lugar e vem aqui agora. Neste momento eu vou orar com você. Faça isto em nome de Jesus, sem pestanejar, sem duvidar. Creia que Deus tem a bênção, Deus tem a vitória, Deus tem hoje para a sua vida. Deus vai colocar o anjo, Deus vai quebrar as algemas, Deus vai te colocar de pé, Deus vai te dar a libertação, Deus vai tirar o opressor, Deus vai te dar a opressão, Deus vai tirar a malignidade, Deus vai te dar agora a vitória, a bênção, a cura, a restauração. Deus vai te dar agora a vitória que você precisa.
Faça isso, meu irmão, creia nisto de todo o seu coração. Saia do corredor, corredor não é altar. Venha para frente, em nome de Jesus. Creia nisto, creia nisto, creia nisto, creia nisto. Deus tem a bênção para a sua vida, Deus tem a bênção para o seu coração. Fala com Ele agora, fala com Ele, só você e Ele. Esquece quem está aí do seu lado. Pode ser a esposa, o noivo, o irmão, o namorado, o cunhado, pode ser a filha, o filho. Esqueça, lembre-se, você está agora diante do altar, é na frente dele, do Todo-Poderoso, aquele que você disse: Deus pode me libertar, no início do culto, pois Ele que pode te libertar está aqui, e Ele vai te libertar agora. Creia nisso, porque Ele está aqui, e Ele é o Todo-Poderoso, e Ele tem a bênção para a sua vida. Creia nisto, creia nisto, creia nisto, creia nisto, creia nisto. Oh Deus, Deus bendito, Deus eterno, neste momento o Senhor olha para cada vida que está aqui, cada pessoa que está aqui no teu altar. Senhor, tu conheces a vida de cada um, tu conheces, Pai, tu conheces as lágrimas, tu sabes dos lamentos, dos choros, dos sofrimentos. O Senhor sabe dos caminhos vividos, sofridos, lamentados por dias, por meses e por anos, e até por uma vida inteira. Hoje, Pai, é dia da libertação. Manda teu anjo, Pai, manda teu anjo agora e quebra a corrente, despedaça agora a algema. Gente que está presa, Pai, quebra agora, quebra agora, quebra agora, em nome de Jesus Cristo. Toda forma de prisão, toda forma de prisão seja agora despedaçada, quebrada, em nome de Jesus. Que haja cura, restauração, libertação. Oh Deus, seja ele qual for, e que campo for, e que circunstância for, hoje é dia de vitória. Meu Deus, tu levantaste Pedro, tu não deixaste que Pedro fosse morto. Oh meu Deus, tira o Herodes da nossa vida, tira a cadeia da nossa vida, tira a prisão da nossa vida. Tira agora, Pai, tudo aquilo que nos faz pequenos, miseráveis e desgraçados. Faz cessar o nosso choro, faz cessar a nossa dor. Hoje seja dia de bálsamo de Gileade, seja dia de vitória sobre as nossas almas e os nossos corações. Deus querido, resgata-nos em Cristo Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é a promessa da tua palavra, e foi Ele próprio quem disse, Ele, o teu Filho, Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai, nós queremos agora a libertação que o Filho tem, nós queremos a libertação que o Filho pode dar, nós queremos agora a vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para nossa casa, para o nosso filho, para nossa saúde, para nossa família. Oh Deus, o Senhor sabe onde é que precisa haver cura, libertação, transformação, em nome de Jesus. Põe agora a tua bênção, Pai. É a minha oração, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro libertação para todos, em nome do Senhor Jesus. Pelo que o Senhor me deu liberdade, o Senhor me deu autoridade para trazer libertação aos cativos, para abrir os olhos dos cegos, para trazer estrutura para os desestruturados. Em nome de Jesus, receba a benção. É a minha palavra, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, e que seja assim para a tua glória, porque é no nome de Jesus que eu oro. E o povo de Deus diga amém. Amém. Meu irmão, dá um abraço muito gostoso em alguém, qualquer pessoa que você queira dar um abraço, e diga: Deus te abençoe, vá na graça, Deus te abençoe.